sequência, a gente passa a palavra ao secretário da Espadilha. Agradecer a Vossa Excelência, deputado Lucas Ramos, saudar o secretário da Espadilha, saudar nosso companheiro Alberto Arraes, nosso companheiro Antônio Coelho, Rogério Leão, Tony Gel, Henrique Queiroz, Silvaldo, e também nosso companheiro Zé Queiroz e nosso companheiro Leandro Rafael, e a todos nos assistem na TV Assembleia e também no YouTube. Rapidamente, queria fazer algumas considerações, que obviamente o secretário da Fazenda não cabe fazê-lo, mas para lembrar em relação a essa questão da postura do governo federal. O Brasil hoje, infelizmente, ele é visto no mundo inteiro como um país em que há a negação da realidade. Então, nós vemos no século passado, de 1918, uma chamada gripe espanhola, que tem uma controvérsia, né? Porque a origem da gripe certamente não foi a Espanha, porque a Espanha não estava na guerra mundial, então ela divulgou, mas há uma discussão de qual a origem, que país, enfim, há uma controvérsia sobre isso. Mas agora é um dos poucos governantes do mundo a negar a pandemia. Então, é um primeiro registro. O segundo registro diz respeito à questão do instrumento que o governo usa para atender a expectativa de bancos, porque para os bancos ele tem uma postura de garantir diminuição de impostos, uma série de iniciativas, mas, por exemplo, o governo exerceu um veto em relação a dois setores, de dois momentos importantes distintos, que é ilustrativo. Obviamente, o primeiro deles diz respeito à questão daqueles que hoje são profissionais da área de cultura, de esportes, que tinha uma lei que previa que eles deveriam receber um valor de R$600, e o governo simplesmente vetou. Fez o veto para não permitir o acesso a, por exemplo, massagista, qualquer as pessoas dos clubes todos, não só da área do esporte, do futebol, mas basquete, voleibol, todo mundo, então, que está em uma situação difícil do Brasil inteiro, não é? A segunda diz respeito às micro e pequenas empresas. O Senado e a Câmara aprovou a inclusão das micro e pequenas empresas com parcelamento de 4 meses para começar a pagar, ou seja, não pagar de imediato em função de não estar arrecadando. O secretário da Fazenda mencionou isso, mas o presidente da República vetou essa anistia de 120 dias para micro e pequena empresa. Elas vão ter que de imediato, imagine, se você não está vendendo, como é que, o secretário Décio já mencionou sobre isso, como é que você vai ter que pagar, tá certo, a melhor empréstimos e pagamento imediato. Então, essa anistia foi vetada. Espero que essas duas coisas sejam derrubadas, né, pelo Congresso Nacional. E a outra questão, tem a ver com a questão de fundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, duas questões postas. Uma em relação à importância do serviço público, não só na segurança, na ciência social, mas sobretudo a saúde. O papel do SUS é estratégico e importante. E o presidente da República, na reunião que houve, divulgada semana passada pelo Supremo Federal, mostrou uma postura do ministro Paulo Guedes, que disse que, por mais que se abraçasse ele, os servidores, ele botou uma granada, no bolso dos servidores para ficar 2 anos sem reajuste. Então, e esse mesmo ministro da Fazenda que disse que tinha que privatizar, e colocou um palavrão, um dos patrimônios do Brasil, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi criado na época de Dom João VI. Você tem uma instituição longeva nesse país, que muito nos dignifica e nos honra. O Banco do Brasil é muito importante. Então, o governo está querendo vender. A lógica do ministro da Fazenda é de que, para atender micro e pequeno empresário, é prejuízo. Para atender aos grandes conglomerados econômicos do país, na verdade, pode fazer negociação. Então, eu queria fazer esse preâmbulo aqui para situar qual é a realidade que nós estamos vendo nesse país. A outra questão diz respeito ao Pacto Federativo. Não foram o Supremo Tribunal Federal, o STF. O presidente da República estava determinando como devia se comportar prefeitos dos 5.570 municípios brasileiros, dos 74 municípios pernambucanos, dos 26 estados, mas federal. O Supremo disse que não. Nessa questão da pandemia, o Pacto Federativo tem que ser respeitado. Então, manter a autonomia da União é verdade, mas a possibilidade de governadores e prefeitos poderem legislar e dizer sobre isso, sob pena de nós estarmos numa situação muito mais delicada. A realidade do Brasil hoje em relação à pandemia, das mortes, e de pessoas que estão hoje contaminadas, comparado com a Argentina, com o Uruguai, com outros países que têm uma dimensão menor financeira, econômica. A gente vê que o Brasil não tem um governo. Então, essa questão é muito importante, porque eu sei que não cabe esse tipo de análise política ao secretário da Fazenda, tem outro papel, mas é importante refletir que nós estamos assistindo, não só nós estamos participando aqui como deputados e deputadas, presidente, mas nós temos hoje
assistindo a TV Assembleia e também no YouTube, para lembrar da memória das pessoas que o governo age, inclusive em 1918, tá certo? Os médicos, na época da pandemia, ninguém era vivo aqui, tá certo? Na gripe espanhola, a discussão era de fazer uso de um produto, tá certo? Semelhante ao quinino, que hoje é a base da cloroquina, que a Organização Mundial de Saúde já diz que não. E hoje a recomendação do presidente da República, contra toda a determinação, é manter para atenção básica, que não vai ser respeitada em Recife, no Estado, porque mata pessoas. Então imagina, o Exército, toda a estrutura do Exército foi para colocar e fabricar muita cloroquina. Para quê? A troco de quê? Isso já nós vencemos nesse filme lá em 1918, mas eu queria fazer esse preâmbulo, me permita, presidente e demais colegas, para situar essa questão. A outra diz respeito a lembrar, e o secretário da Fazenda disse isso, a medida que foi aprovada de socorro a municípios e estados, ela é muito maior na Câmara, muito maior, e foi aprovada por unanimidade, inclusive com um parecer, um posicionamento para reajuste de servidores públicos do líder do governo na Câmara, que disse que tinha conversado, tinha anuência do presidente da República. Aí vai para o Senado, é verdade, faz uma modificação, aprimorando algumas coisas, mas os valores foram menores do que foi aprovado na Câmara, e aí o dilema foi, se a Câmara tivesse que reunir novamente, ia ter que perder tempo. O Senado, daqui da deputado Zé Queiroz, tem um filho que é deputado federal, a Servone Queiroz, que é líder do PDT na Câmara Federal, de forma muito competente, né? A decisão da Câmara foi não se meter, porque era melhor não deixar do jeito que estava no Senado, para poder sofrer a sanção presidencial. E é importante dizer que o projeto foi aprovado por unanimidade dos 81 senadores, com o filho do presidente votando a favor, com o líder do governo votando a favor, no Senado Federal. E nós estamos há 15 dias, né, começo desse mês, pela urgência, o Senado reuniu no sábado. Lembrar, aos deputados federais, que o Senado reuniu no sábado, uma primeira reunião remota, inédita, para votar esse medida por uma situação emergencial. E o presidente da República faz 10 faz 20 dias e faz 15 dias úteis que não sancionou. E tudo que foi acordado no Senado foi pactuado, nada foi tratado fora da pactuação feita com o governo, o Ministério da Fazenda. Então, assim, essa questão de querer vetar artigo, parágrafo, tirar isso, tirar aquilo, isso é jogo de cena, porque o governo não tem importância, quer deixar os prefeitos à míngua e governadores à míngua. Infelizmente, essa é a minha consideração política que eu gostaria de fazer para essa questão. E aí, eu sugiro ao secretário da Fazenda, para agora não, que pudéssemos, na próxima quadrimestre, presidente Lucas, fazer um comparativo do que era a proposta ideal do secretário da Fazenda, tá certo, Décio? O secretário Décio, que aí coordena, né? Do que é a proposta apresentada no Senado. Fazer um comparativo. Até lá nós teremos o Senado, a Câmara, o Congresso deve ter derrubado o veto, se ele vetar, ou sancionado, enfim. Mas precisamos saber como comparativo. Não é para agora, porque não está agora preparado, mas a minha sugestão é que na próxima apresentação do quadrimestre possamos ter esse elemento, tá certo, do que é o quadro comparativo do secretário Décio Padilha, do que é a proposta original do secretário da Fazenda e da proposta que foi aprovada no Senado, para ver o prejuízo grande para municípios e estados, né? A segunda questão, eu queria um comentário aí sobre a divergência em relação ao Amapá. Eu anotei aqui, tá, se você pudesse comentar aí uma das lâminas lá, mostrando o Amapá em segundo lá, na colocação no seu último quadro, tá certo? A distribuição de recursos, não sei qual é a regra, mas fala-se que era o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é senador do Amapá, e acabou fazendo uma medida para contemplar proporcionalmente um estado que tem uma população diminuta em relação a essa questão. Queria um comparativo aí e uma avaliação do secretário. A outra questão diz respeito ao boletim Focus, secretário Décio Padilha. E aí, o deputado Tony Gil já fez a pergunta, mas eu queria um comentário. Por exemplo, se em 2020 teremos um crescimento negativo de 5,98, 2021 o boletim Focus prevê um crescimento de 3,5%. Significa um crescimento de 8%, porque nós vamos ter que tirar 5,5% de defasagem esse ano e mais 3,5% no próximo ano. Então, na verdade, quando se fala de 3,5% de crescimento, significa 3,5% em cima do crescimento negativo. Nós estamos somando 3,5% com mais 5%, quase 9% a mais. E 22 prevê um crescimento de 2,2%. Queria um comentário, secretário, sobre isso. Qual é a ótica? Porque já foi respondido que a previsão é um crescimento negativo ou, no máximo, empatar, mas acho que é uma preocupação, porque o boletim Focus é uma opinião sobre essa questão.
tá? Outra questão, outra pergunta ao secretário da Fazenda: qual é a previsão da arrecadação para o segundo e terceiro quadrimestre? Qual é a perspectiva? Tá certo? Nós estamos agora com dificuldade, uma série de situações, mas assim, o que é que prevê a arrecadação, ou pelo menos se vislumbra, não dá para ter aí uma vale de condão, obviamente, mas assim, no cenário, qual é o cenário para o segundo quadrimestre, que vai de maio, tá certo, a agosto, e qual é o terceiro quadrimestre, de setembro a dezembro? Qual é a previsão hoje da Secretaria da Fazenda sobre essa questão? A outra pergunta, em relação ao CAPAG. Aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, tem vários deputados aqui no Estado, vereadores, propondo anistiar a cobrança de tudo, de energia, de água, de internet, etc. Por que o CAPAG está certo? E em condições normais, Pernambuco, conforme a apresentação do ano passado, o quadrimestre, Pernambuco iria atingir no terceiro quadrimestre o item B, tá certo? Né? O índice B. Aí, por que o CAPAG não entra nesse processo? Porque nós estamos numa situação, Lucas, me permita eu terminar, presidente Lucas, nós estamos numa situação atípica, porque não é culpa do secretário dessa família, nem tampouco do governador Paulo Câmara, a gente está numa pandemia. Então, assim, por que o CAPAG não entra nesse processo, tá certo? Porque se fosse em condições normais, Pernambuco atingiria, porque isso significa investimento, significa mais recursos para o Estado poder pegar empréstimos, e isso vai ter prejuízo. Não é porque o Estado não quer. Eu deixo aqui, deputado, secretário Décio, para a bancada federal, para o senador de Pernambuco, porque precisava ter uma anistia sobre isso. Porque não pode contar esse gasto agora com pessoal, com insumo de quase R$1 bilhão, para contar no atingimento do CAPAG. Então, assim, eu queria um comentário aí do secretário dessa família, claro que sobre essa questão de operação de crédito e investimentos, né? E, para terminar, presidente, e pedir desculpa a Vossa Excelência, duas últimas considerações. Primeiro, assim, em relação ao Pacto Federativo. Vossa Excelência, presidente Lucas Ramos, que eu sempre fui muito cético e crítico em relação a aceitar o Estado abrir mão do ICMS, das prefeituras, e aí tem aqui, né, 3 prefeitos, Zé Queiroz, Tony Gel, tem mais Rogério Leão, tem João Paulo, tem o ex-vice-prefeito de Vitória, nosso companheiro Henrique Queiroz, ou seja, pessoas que sabem que mesmo com dificuldade o ISS municipal é importante. Como é que agora, qual é a avaliação de Vossa Excelência, tá certo, sobre essa questão da proposta hoje colocada de Pacto Federativo? Porque está claro que precisa fazer uma reforma, mas se for na ótica do ministro da Fazenda, a ordem do presidente da República, que é contra o Pacto Federativo, significa, imagine, deixar agora, nessa pandemia, o secretário da Fazenda, se tivesse sem CMS, sem ICS do Estado, do município, os secretários da Fazenda estavam de mão atadas, porque o governo faz jogatina e o governo faz mais ações porque tem autonomia. Então, significa perder autonomia. Eu sou muito cético por essa questão. E, por fim mesmo, desculpa, presidente Lucas, eu estou com pena de prefeito e com pena de vereador que vão pedir voto esse ano na eleição. Tem uma discussão aí de fazer eleição em dezembro, enfim, mas, assim, a realidade, se imagina, se Pernambuco é um estado que tem tranquilidade, tem uma boa gestão, tem um secretário fazendo competente com o secretário dessa família, tem um governador que também é profissional dessa área, é técnico. Imagine, né, os municípios pernambucanos como fará prefeitos e prefeitas para pedir voto em dezembro, né? Como fará, né, vereadores que vão submeter a apreciação para pedir voto, sobretudo quem está no mandato. Porque vai ser muito difícil, porque os municípios inadimplentes com dificuldade, então eles vão ter problemas. Eu sei que essa consideração aí é mais política, o secretário Décio, talvez não cabe a resposta, mas assim, eu estou falando a consideração porque, de fato, a situação é muito grave no Brasil, muito séria, apesar do presidente da República não levar em consideração, né, ser contra o Pacto Federativo, mas essa questão da ação que a gente está vivenciando é muito importante. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar o secretário dessa família. Eu como líder do governo, vou terminar mesmo, deputado Lucas Ramos, me sinto muito, muito tranquilo. A bancada de governo está presente aqui, né, porque a gente sabe que Pernambuco é um estado que está bem cuidado, bem administrado. É um estado que tem gestão. Ontem nós vimos o Wilson Witzel, já se fala aqui nos meios de comunicação que mais 7 governadores vão ser investigados, né? O governador do Pará, o governador do Amazonas, coincidentemente só governadores que têm posição crítica ao presidente da República, né? Então, tomara que a Polícia Federal não vire uma Gestapo, não vire uma SS, não vire uma polícia secreta para
proteger os aliados do presidente de plantão e criar uma imagem negativa dos gestores, seja um prefeito e governador da República, porque tem uma posição crítica em relação ao presidente da República. Tomara que isso não aconteça de perseguição política, tá certo? Porque nós vamos viver um momento muito delicado nessa vida nacional da estrutura federal, que sempre tem autonomia, de voltar contra governador e prefeito, aproveitar a pandemia e criar uma bruma, né, para influenciar politicamente numa coisa que muitas vezes é acusado sem poder provar. Então eu queria terminar, pedir mais uma vez desculpa ao presidente Lucas e aos demais colegas e parabenizar o secretário Décio pela brilhante apresentação. E eu, como líder, me sinto muito feliz, porque além de ser profissional dessa área, eu sei que Pernambuco está bem gerenciado, bem administrado, né? A gente está bem cuidado no Estado, e tomara que as eleições municipais também tenham a mesma coisa e por pensar um pouco no nível nacional. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Zaltino Nascimento. Dessa forma, a gente encerra aqui as inscrições, ouvindo a deputada Roberta